Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, um assunto que para mim é o mais importante no mundo das opções. Nós vamos abordar hoje o Theta, que é, segundo o modelo Black-Scholes, a grega escolhida para ilustrar a influência do tempo na precificação das opções. E para que a gente fale sobre o Theta, é importante a gente relembrar sobre o conceito, né, das opções, entender como as opções funcionam, enfim. Opção nada mais é que você firmar um contrato futuro. Em resumo, é isso. Então, se eu estou falando de uma opção de compra, por exemplo, se eu comprar uma opção de compra, eu estou comprando um direito e não um dever, eu estou comprando um direito de eventualmente comprar um determinado ativo num determinado preço, né, por um determinado preço e numa determinada época. E se eu estiver comprando uma opção de venda, eu estou comprando um direito de vender um determinado ativo a um determinado preço, né, numa determinada época, numa determinada data futura. E por outro lado, quem vende uma opção de compra ou de venda assume uma posição, né, oposta àquela posição do comprador. Então, quem vende uma opção de compra, aí fica obrigado, caso o titular do direito, né, caso o titular da opção de compra exerça, o vendedor da opção de compra fica obrigado a vender aquela ação nas condições pré-estabelecidas. E no caso da put, o contrário também ocorre. O vendedor da put, né, caso o comprador da put exerça a opção, o vendedor será obrigado a comprar a ação, ao comprar o ativo objeto, pelo preço e pelas condições pré-estabelecidas. Lembrando, né, lembradas essas questões introdutórias referentes às opções, a gente vem a falar sobre o θ agora. E o que seria o θ? O que seria, ou melhor, qual seria a influência do tempo na precificação das opções? Pense no seguinte: se eu estou falando de uma opção de compra, por exemplo, quanto mais tempo tiver para o vencimento, maior a chance de a ação subir muito ou até mesmo cair muito. Isso vai mexer bastante com a precificação dessa opção de compra, concorda? Imagine o seguinte, para a gente falar de dados concretos e hipotéticos aqui, mas para ficar de mais fácil visualização. Eu estou falando de uma ação, por exemplo, que custa R$10. Tá. E eu estou falando de uma opção de compra num preço de R$12. Aparentemente, né, um strike de R$12. Aparentemente, essa opção não vai valer muita coisa, já que nós estamos falando aí de uma opção de compra out of the money, e bastante out of the money, 20% acima, o strike 20% acima da cotação atual. A ação está R$10 e eu estou comprando o direito de comprar essa ação no futuro a 12. Você pode pensar, primeiramente, mas quem compraria um direito de comprar a ação a 12 se a ação está 10? Mas você tem que levar uma coisa em consideração. A ação pode estar R$15 daqui a um tempo. E você pagou um valor mínimo para comprar esse direito de comprar a 12. E se a ação tiver a 15, você teve um lucro bastante considerável, né? E a questão é, quanto mais tempo houver para que a ação chegue nesse strike, maior a chance de esse strike ser atingido. Nesse exemplo que a gente estava imaginando aqui, se eu falo de uma opção que expira em 2 dias, a chance dela sair de R$10 para 12 e essa opção de compra realmente for viável de ser exercida, a chance vai ser praticamente zero. Então, logicamente, a precificação desse ativo, desse derivativo, melhor dizendo, né, vai ser das menores possíveis. Você vai ter 1, 2 centavos, no máximo 3 centavos estourando de preço nesse derivativo, já que
a chance da ação do ativo objeto sair de 10 e ir para 12 no intervalo de 1 ou 2 dias, né, essa chance é mínima, então esse derivativo vai ter um pequeno valor. Agora imagine o seguinte, imagine que essa mesma opção, nesses mesmos parâmetros, essa opção vence em 2 anos. Você já começa a pensar de outra forma, concorda? Você já pensa o seguinte, poxa, em 2 anos a ação pode sair de 10 e ir para 20. Essa opção de compra com strike em R$ 12 vai ter outro valor. Não vai valer 1 ou 2 centavos, certamente não. Vai valer muito mais. Então, quanto mais tempo nós tivermos para o vencimento, maior tenderá a ser o preço da opção. E essa é a essência do θ. O θ, então, né, representado pela letra grega, né, o θ, lá uma criação do modelo Black-Scholes e Merton, e né, você tem o θ simbolizando, ou melhor, representando a passagem do tempo na precificação das opções. E quanto mais o tempo passa, as opções tendem a ir perdendo valor. Se as outras variáveis que compõem a precificação das opções, se essas demais variáveis permanecerem inalteradas, o θ vai agir e vai fazer com que a opção perca valor dia após dia. Então, essa é a essência do θ. E para a gente falar um pouco mais sobre θ, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões importantes que a gente precisa abordar. A gente precisa falar sobre valor intrínseco e valor extrínseco. Tá? Vocês bem sabem que existem basicamente 3 tipos de opções. As opções in the money, at the money e out of the money. Quando eu estou falando de uma opção in the money, dentro do dinheiro, para uma opção de compra, por exemplo, né, que vai ser esse nosso exemplo aqui, eu tenho uma ação que vale R$ 10 e eu tenho uma opção com strike em 9. Se eu tenho uma opção com strike em R$ 9, tá, essa é uma opção no dinheiro, uma opção de compra, uma call. Tá? Por que ela está no dinheiro? Porque o strike está, no caso da opção de compra, abaixo da cotação atual. Então, né, seria possível exercer hoje essa opção. Tá? E aí, se for exercido, nesses exemplos, né, nesses casos de ser possível exercer hoje ou ser possível exercer somente no vencimento, isso é um outro assunto que são as opções americanas e europeias que a gente não vai falar aqui agora. Mas só para a gente conceituar, né, seria possível exercer essa opção hoje porque o strike está abaixo do valor, né, da cotação atual. Então, por isso se diz que essa opção é in the money. Se o strike for igual ou bem próximo à cotação atual, nós estaríamos falando de uma opção at the money. Então, se o strike dessa opção fosse R$ 10 ou algo em torno, algo muito próximo de R$ 10, nós estaríamos falando de uma opção at the money. E se o strike for acima, no caso das opções de compra, tá? Se for acima da cotação atual, digamos que seja um strike em 12, em R$ 15, seria uma opção out of the money. Tá? Nas puts, o raciocínio é o inverso. Tá? Nessa questão de abaixo e acima, a opção at the money, out of the money e in the money. Mas, enfim, para a gente entender um conceito importantíssimo aqui para a gente avaliar o θ, a gente precisa falar sobre valor intrínseco e valor extrínseco. Nas opções in the money, vamos pegar esse exemplo aqui dessa call, com strike em R$ 9, você perceba aqui que nesse nosso exemplo hipotético, essa opção está valendo R$ 1,50. E desses R$ 1,50, R$ 1 é valor intrínseco. Como assim é valor intrínseco? Esse R$ aqui, tá? Esse valor aqui de R$ ele é exatamente a diferença entre strike, que seria R$ 9, e R$ 10 cotação atual. Então, a diferença precisa entre strike e cotação atual é o valor intrínseco. Então, por conseguinte,
O excesso desse valor intrínseco é o valor extrínseco. Então, 50 centavos é o valor extrínseco. E o que seria esse valor extrínseco? Esse valor extrínseco ele está diretamente relacionado com o tempo, com o θ. Quanto mais tempo para o vencimento, maior valor extrínseco teremos. Claro que existem outras variáveis, dentre elas a volatilidade, né? Existem outras variáveis que influenciam muito na precificação, né, do valor extrínseco, né? E a volatilidade é um fator muito importante. Mas o θ exerce influência direta no valor extrínseco. Então, quanto mais tempo houver para o vencimento, maior será o valor extrínseco, mais tendência nós teremos a ter um valor extrínseco alto. E quanto menor tempo para o vencimento, o valor extrínseco vai tendendo a zero, até que no momento do vencimento das opções, esse valor extrínseco é igual a zero. Tá? E por que a gente precisa falar de valor extrínseco? Porque é aqui que o θ age. Tá? É no valor extrínseco que o θ age. E existem sites que já trazem o θ representando ali mesmo em centavos. Quantos centavos a opção perde por dia em razão da ação do θ. Normalmente isso é exposto em centavos, tá? Mas tem sites também que evidenciam isso em porcentagem. É mais fácil ver em centavos. E o opções.net é um excelente site para você acompanhar a ação do θ. E aí você consegue ter uma visão muito próxima da realidade a respeito da perda de valor diária de uma opção em razão da ação do θ. Então, se, por exemplo, o θ for de menos 0,05, isso significa que a opção perde 5 centavos de preço por dia. Tá? Para vocês verem que o θ ele tem uma importância muito, muito, muito grande nessa questão da precificação dos derivativos. E entendendo o θ, você consegue entender a real dinâmica de algumas operações com opções. Se você pega uma opção, por exemplo, se você faz uma estratégia com opção em que você está majoritariamente comprado em opções, você vai ver que se as condições do mercado permanecerem inalteradas, você vai perdendo valor dia após dia. Então, seu investimento vai minguando dia após dia, se as condições permanecerem inalteradas, como volatilidade, preço do ativo objeto, enfim. Então, se você faz um straddle, por exemplo, ou um strangle, e se a ação fica paradinha, você vai ver dia após dia o seu preço, o seu montante referente à compra das opções ir baixando dia após dia. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você faz uma venda de opções, seja de call ou de puts, ou se você faz uma estratégia mais elaborada, mas que você esteja majoritariamente vendido em opções, você consegue um θ positivo. E aí você vai ganhando valor, né? A sua estratégia vai ganhando prêmio dia após dia. Não é prêmio, mas você vai ganhando na estratégia. E basicamente, se a gente pensar numa estratégia de venda de put ou venda de call simplesmente, tá? Permanecendo inalteradas as demais características do mercado, tá? Você vai ganhando valor dia após dia, porque você vende primeiro para comprar depois. Você vendeu antes quando o valor extrínseco estava alto, quando o θ ainda não tinha agido para diminuir o valor da opção, e você compra posteriormente com o valor extrínseco baixo, após a ação do θ. Então, você tem essa tendência inexorável de que, quando você faz uma venda de opção, seja ela de put ou de call, você tem uma tendência, você tem toda uma tendência a seu favor. Por quê? Se as outras condições do mercado permanecerem inalteradas, como preço do ativo objeto, volatilidade, você vai ver
o seu trade, a sua operação, sendo dia após dia mais bem sucedida. Tá? E isso funciona nas mais variadas estratégias com opções. Se você está, esse raciocínio funciona. Se você está numa estratégia complexa, digamos, numa Seagull, por exemplo, você está bastante vendido em opções, você está vendido em calls, vendido em puts, e por estar vendido em mais opções, você está mais vendido do que comprado, você vai ter uma ação do θ ali na sua estrutura. Então, você vai ver uma tendência natural de a sua posição ir se valorizando com o passar do tempo. Claro, se as demais características do mercado permanecerem inalteradas. Então, pessoal, o θ é uma grega fundamental, tá? É de fundamental importância. Você precisa entender a ação do θ para você operar opções. E você, tendo isso em mente, você vê com mais clareza que as operações em que você está comprado em opções, você precisa ter uma convicção muito maior para que o seu acerto aconteça, né? Para que você tenha lucro na sua opção, na sua operação, já que você está contra essa tendência natural do θ. E o contrário é verdadeiro. Quando você faz uma operação em que você está majoritariamente vendido em opções, você tem a tendência natural e você precisa ter menos convicção da direção para que o mercado vai, para que você tenha sucesso na sua operação. Pessoal, obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Vejo vocês na próxima. Valeu!